Então, boa noite, eu sou Lisiane Armas e represento hoje a Books Are Toys para essa webinar, na verdade, uma webinar festiva, né? Não sei se vocês sabem o motivo, né, dessa festa, digamos assim, né, dessa celebração, mas essa webinar, na verdade, ela celebra um momento bem especial da empresa, que é o nome, né, a mudança do nome da marca que nós passamos esse ano de Books and Toys para Books Are Toys. Vocês me ouvem direitinho? Eu dei um sinalzinho aí. Tá certo. Ok. Então, esse ano, né, nós passamos, fizemos esse reformulação, né, da nossa marca para Books Are Toys, pensando que sim, né, os livros, no momento que eles levam as nossas crianças, os nossos adolescentes e nos levam, né, para um lugar mágico, para um lugar lúdico, para um lugar de brincadeira, né, para o lugar da imaginação, eles são brinquedos. Então, nesse sentido, veio essa reformulação nesse momento da empresa. Então, essa é mais uma das atividades que nós temos feito nessa campanha de mudança de nome. Essa é uma das webinars, nós teremos outra em meados de março, com a nossa diretora acadêmica, Tatiana Canto, que também vai falar sobre escolha de livros, mas daí né, no sentido de escolha de livros didáticos e não de livros de leitura, ok? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a leitura, né? A leitura de materiais autênticos, né? Então, aqui a leitura é uma das habilidades mais importantes que as crianças aprendem no início do ensino fundamental. Mas cada criança aprende como fazê-lo à sua maneira e no seu próprio ritmo, né? Então, a gente sabe muito bem que a leitura já não é mais aquilo que a gente tinha antigamente, né? Quem lê, escreve bem. Né? Quem lê tem mais vocabulário. Ela é mais do que isso, né? A leitura ela prepara a criança cognitivamente, e aí eu estou falando de uma questão cerebral, né? Para uma maior ali, produção de neurônios e de conexões neurais que vão auxiliar em todo o processo de aprendizagem desse indivíduo durante toda a sua jornada, e toda a sua vida, não só a jornada escolar, mas toda a sua vida. Né? Então, a leitura já não é mais, né? Quem lê escreve bem e quem lê tem vocabulário. Ela vai além disso, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho também sobre nesse sentido de que nós não somos iguais, assim como as crianças não são iguais, e que cada um tem um ritmo e a sua maneira. E aí a gente vai conversar um pouquinho de como fazer essa escolha desse material, já que a gente não pode classificar todas as crianças, por exemplo, de uma mesma turma ou de uma mesma faixa etária, como estando no mesmo nível de leitura. Tá? Então, encorajando a leitura, né? Quando a gente fala em encorajamento da leitura, é a questão do ler além das linhas, né? Ler as imagens do livro, né? Ler a percepção da criança em relação àquelas imagens, né? Incentivar essa conversa sobre o que ela está vendo, o que que ela espera, e se ela conhece as palavras que estão no livro, que ela possa apontar isso, né? Que nós, como adultos, possamos fazer esse tipo de intervenção. Ao ler, por exemplo, né, antes de abrir o livro, né, a exploração dessa capa, né, desse título, né, como perguntas como que tipo de história será? Será engraçada, de aventura? Será sobre amizade? Né? Quando se mostram as imagens, ela faz você lembrar de algo, ela faz você lembrar de alguém, ela faz você lembrar de algum momento que você já viveu. Então, isso bem importante quando a gente está lendo, né, as imagens do livro antes de partir para a leitura propriamente dita, né?
Tudo bem até aqui? Me deem um joinha aí, lá no chat. Low volume, but all good. Deixa eu pensar aqui. E agora, melhorou? Pode ser o meu microfone ou eu que estou falando baixo mesmo. Tá, o volume tá ok. Tá bom, ok. Dos aspectos bem interessantes, né, quando a gente fala na questão da leitura, é o Reading Aloud. No dia 5 de fevereiro, nós comemoramos o Reading Aloud Day, né? E nós da Books, fizemos uma campanha bem legal, e a gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre isso, sobre esse momento, né? Então a leitura em voz alta, né? De incentivar essa leitura em voz alta, tanto da criança, né? Lendo, quanto ela também escutando, né? E também essa leitura em voz alta, ela dá espaço para um diálogo, né? Para a gente saber o que que a criança gosta, o que que ela não gosta naquele livro, o que que ela não entendeu, o que que ela entendeu, quais são as inferências que ela está fazendo, né? Então, esse reading aloud é bem importante antes dessa escolha desse livro, né? E quando falei na questão do reading aloud, né, ãh, são algumas estratégias que geram esse engajamento, né, quando a gente está fazendo essa leitura em voz alta, que a gente permita que as crianças escolham títulos, que elas façam sugestões de leituras, que a pessoa que está lendo seja bem expressiva, né, com gestos, com trocas de vozes, com sons diversos, né? Com expressões, com repetições, às vezes até cantarolando algumas partes do livro, né? E que durante essa leitura, que as crianças sempre sejam convidadas a interagir, né? O que que vem agora? O que que será que ele vai falar? O que que será que vai acontecer? Então, que esse livro sempre gere essa interação entre quem está lendo e as crianças que estão ouvindo a história. Para inspirar, né, professores nesse engajamento, nessa criação de engajamento, nós lá no nosso YouTube, nós fizemos uma campanha, né, nas últimas semanas aí, com vários professores, com os seus filhos. Então, eles leem, né, fazem uma leitura, em voz alta, às vezes sozinhos, às vezes com os filhos, então, com essa interação, para vocês terem alguns exemplos, né, de de como fazer essa leitura com essa interação para gerar esse engajamento, né? Aqui a gente tem professores, a gente tem pais, a gente tem mães, então a gente tem professores que não leram com as crianças, que leram sozinhos, né? Como se fossem, estivessem contando uma história numa sala de aula. Então, aí alguns exemplos para vocês se inspirarem. O nosso canal do YouTube é @booksaretoys, e aí Lia tem o QR Code para vocês acessarem. Então, pode, depois da nossa live, da nossa webinar, dar uma chegadinha lá e observar os vídeos que a gente postou nos últimos dias. Tudo bem até aqui? Ok. Bom, e a escolha do livro, né? O que que vem antes da gente escolher esse livro, né? Quais os critérios, o que que a gente precisa pensar, quando a gente tem aí uma opção, chega na frente de uma prateleira, né? O que que a gente precisa fazer para escolher esse livro para o nosso aluno, para o nosso filho. É o que a gente vai ver agora. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai escolher um título é, nós vamos, esse título vai ser lido vai ser um shared reading, de forma compartilhada, ou eu pretendo ler, que o aluno, que a criança ou adolescente leia esse livro de uma forma independente, porque isso faz toda a diferença. Porque no momento que eu quero que ele faça uma leitura compartilhada, shared reading, esse livro ele vai poder ter um nível de dificuldade maior, porque ele vai ter uma intervenção.
ou de um adulto, né, ou do pai, ou do prof, ou talvez até o compartilhamento com outro aluno, com outro colega, né? Então vai ter aí uma troca de ideias e um ajuste, né, na compreensão. Em contrapartida, quando a gente tem independent reading, a gente tem que ter o cuidado de, sim, escolher o nível certo para aquela determinada criança, o nível que ela está. A gente vai falar depois sobre isso, sobre os diversos níveis, né, e alguns critérios de algumas métricas que existem. Mas a gente precisa ter isso em mente, né? Se é shared, eu vou desafiar um pouco. Se é independent, eu vou uh, cuidar para não desafiar tanto, tá? E aí, a gente está falando sobre desafios, né? Da repetição da palavra, o que que vem antes, né? Então, que essa leitura seja um hábito, seja regular, né? Então, que ela se repita, que isso vai promover o amor, né? O gosto pela leitura. Que a gente conheça os níveis de leitura que existem, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles e que a gente compreenda onde a criança está no processo dela de aprender a ler. Isso a gente conversou lá no início. Cada criança tem o seu ritmo, né? E aí a gente vai ter que sim ter um olhar mais individualizado para essas questões na hora de escolher o livro, de sugerir um livro para uma determinada criança. Tem alguma coisa no chat aqui, então eu vou olhar um pouquinho. Agora não. Bom, fui escolher um livro, né? Aí abri a página da Books Are Toys e aí coloquei ali na busca Social Emotional Learning. Como eu faço a escolha? Pela capa? O que vocês fazem normalmente? Isabel, Beatriz, Leonardo, podem colocar no chat ali. Se arrisquem. É pela capa? É pelo nome? Pelo preço? O preço a gente sabe que a gente leva em consideração, né? Deixa eu ver. Lendo a história, ou ouvindo a história. Uhum, a gente pode buscar essa história no YouTube, né? Ou a gente pode ler ali, normalmente, o resuminho dela, né? No site ou no verso do livro. Uhum. Também leio a história antes de escolher. Tá, ok. Uhum. Mas vamos imaginar que é uma história que tu não tem o livro físico, né? É uma compra pela internet. Uhum. Sempre que possível, dou uma folhada, ok. E aí, se a gente não tem o livro físico? Aham, confere a idade. Certo. Uhum. É por aí, né? Então, a gente vai conferir a idade e aí ver as métricas que existem, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Bom, quando a gente vai ler comprar um livro na internet, não sei se vocês já perceberam, no cantinho dele, ali onde tem o preço, né, tem a descrição, tem todo o autor, o ilustrador, e tem uma gama de informações ali, como o formato, o gênero, o nível e a série, né, o ISBN, mas também tem essas quatro informações, normalmente são quatro, às vezes podem ser três, às vezes pode ser cinco, aqui, ó essas quatro métricas, né, que são o que a gente chama de as métricas de dificuldade das leituras, né? Então, aqui a gente vai se deter um pouquinho nessas quatro métricas agora, para entender um pouco mais sobre cada uma delas e como elas podem nos ajudar a escolher o melhor livro para o nosso aluno, para o nosso filho, enfim. Tá? Tudo bem? Posso seguir? Ok. Thank you. Bom, o primeiro, e aí eu fiz em ordem, tá, gente? Vocês vão perceber ali, ó, Lexile Measure, é o primeiro, eu fiz em ordem, tá? O Lexile Measure, então, ele vai se tratar de uma medida de leitura
que mede a complexidade do texto, tá? Ele não vai abordar se aquele determinado texto é apropriado para a idade. Ele vai analisar o livro pela complexidade desse texto, medindo a frequência de palavras e o comprimento das frases. Tá? A métrica, ela varia de zero, L, que é Zero Lexile, né, para até 1.600 Lexiles. Então, quanto mais próximo do zero, mais iniciante a leitura é. Tá? O que que a gente tem que se deter aqui? Quando, por exemplo, a medida de Lexile for 1.000, né, como está ali, o leitor possivelmente ele vai compreender 75% desse livro, tá? O que a gente chama de leitura direcionada. Os outros 25% que ele não entende, digamos assim, é o que a gente chama de taxa de leitura-alvo, que é o desafio, né? Que é aquilo que a gente talvez vai ter que explorar mais, é aquela palavra que ele vai perguntar o que que é, né? Qual é o significado, o que que quer dizer. Então, aqui no Lexile, a gente tem essa informação. Quando a gente tem leituras, quando a gente tem livros, desculpa, abaixo de 5L, a gente vai ver que tem um código do lado chamado BR, né? Então, isso quer dizer o quê? Beginner Reader. É um leitor iniciante. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem os níveis de Lexile. Então, por exemplo, Kindergarten seria de leitor iniciante 40 Lexile até 230. First grade de 120 a 295. Importante dizer, essa métrica é desenvolvida nos Estados Unidos. Primeira língua, certo? Aqui no Brasil, a gente tem que ter cuidado com essa faixa etária, porque dependendo da abordagem ou da quantidade de inglês que essa criança tem, né, na escola e no seu dia a dia, ela vai seguir essa métrica. Mas talvez a gente tenha que retroceder um pouco, ou seja, a métrica que seria nos Estados Unidos first grade, aqui vai ser second grade. A métrica que seria nos Estados Unidos third grade, aqui vai ser fourth or fifth grade. Então, a gente tem que voltar um pouquinho, uma ou duas, né, métricas no Brasil, dependendo da exposição da criança à língua, do tipo de atividade, do tipo de escola que ela estuda, do tipo de exposição, se é só na escola, se tem exposição também em casa, né? Então, isso a gente tem que ter sempre, se atentar a esse detalhe. Outra coisa importante aqui também é em relação a textos de ficção e não ficção, né? Normalmente as crianças elas vão sentir mais dificuldade em textos de não ficção, tá? Por quê? Porque vai ter um vocabulário técnico, vai trazer informações de outras disciplinas, né, com a questão da interdisciplinariedade. Então, não ficção normalmente a gente tem que graduar um pouquinho para que ela não sinta tanta dificuldade. Tá? Isso a gente vai ver em todas as métricas, essa característica. Né? A não ficção ela é sempre um pouquinho mais difícil por conta desse detalhe. Tudo bem? A outra métrica que nós temos se chama compreendendo os níveis de leitura, que é a Guided Reading Level, GRL. Lá naquela tabela que eu mostrei para vocês no início, ela vai aparecer como GRL, ok? Bom, o GRL, ela mede o livro e não a capacidade do aluno. Então, ela vai, através, da estrutura das frases, ou seja, do comprimento que as frases no livro têm, o layout do texto, o tipo de fonte, a quantidade, o número de ilustrações, o vocabulário, se repete em palavras, se são palavras de alta ou baixa frequência. Então, com esses critérios, eles vão medir se o livro é de A até Z. Então, aqui a métrica é por letras, tá? Sendo A o nível mais fácil e o Z
mais difícil. Essa métrica, ela é bem usada no Brasil, né? E inclusive em plataformas que têm livros em português, né? Essas plataformas digitais, Elefante Letrado, Árvore. A métrica que eles usam é a GRL, sorry. Ahn, tá certo? Então, essa é bem usada no Brasil. Então, essa aqui seria a métrica, tá? Lembrando que aquela regra sempre vale, né? No Brasil, dependendo da exposição que essa criança tem, ela vai sim ter que voltar um pouquinho. Então, por exemplo, uma criança que seria MP no terceiro ano, talvez ela só alcance o MP lá no quarto, tá? Ou no quinto. Então, depende muito da exposição que ela tiver. Eu coloquei ali um link para vocês que se chama bookwizard.scholastic. Esse é um link bem interessante da Scholastic, que nós somos representantes deles no Brasil, que ajuda o professor ou o pai a encontrar livros títulos que tenham essa métrica que vocês procuram. Então, por exemplo, eu tenho meu filho que tem leitura M, e aí eu coloco nesse link e aí vai me dando sugestões, né? Então, podem até montar, na verdade, se cadastrando, ele até monta sugestões de biblioteca para aquela criança, tá? Então, é bem interessante. E essa métrica, ela foi, né, elaborada aí pelas nossas professoras e cientistas maravilhosas, que é a Fontas e Pinel, coloquei a fotinho delas ali, que se vocês não ainda não ouviram falar delas, elas é que elaboraram essa métrica, né, e fizeram toda a pesquisa. Então, é bem comum a gente ouvir, né, o método, o nivelamento Fountains and Pinel, que é o GRL, ok? Bom, o próximo, lá daquela listinha que a gente viu, se chama DRA, que é a avaliação do desenvolvimento da leitura, Development Reading Assessment. Essa métrica, ela é bem usada nos Estados Unidos, tá? No começo do ano, normalmente é por essa métrica que a leitura das crianças é avaliada, né? Então, ela é uma avaliação dessa capacidade leitora das crianças e ela mede a precisão, a fluência e a compreensão, né? A interpretação da criança em relação àquela história, né? Então, ela traz importante dizer aqui que ela vai levar em consideração a fluência, a pronúncia, a velocidade e a interpretação da criança em relação ao texto, porque leitura também é interpretação, né? Não só decodificação. E aqui os números eles saltam de dois em dois, então a gente vai ter 0, 2, 4, 6, 12, 20. A gente não é de um em um, tá? Então é mais ou menos essa métrica aqui. Tudo bem? Deixa eu ver o chat aqui que eu não estou enxergando. Ok. Por último, nós temos a métrica chamada Accelerated Reader, que é a leitura acelerada, né? Essa métrica ela não é muito utilizada no Brasil, é a menos utilizada, digamos, mas ela está lá, né, normalmente nas descrições dos livros que vocês encontram pela internet, né, e nas listas em geral. Ela é um software, né, de prática de leitura, então os alunos leem o livro, fazem um teste online e recebem o feedback imediato. É uma leitura independente, e aí o aluno vai lendo aí no seu próprio ritmo e nível, e a plataforma, né, o software, faz a pontuação do aluno. Aqui, a pontuação é medida por dois fatores, assim, que eles pegam como base, né? Então, a extensão do livro e a dificuldade de leitura. Então, são esses dois parâmetros que eles analisam, que são as métricas do ACR. Muitas vezes vocês vão ver AR e muitas vezes ACR, é o mesmo, tá? Algumas tabelas, né? A Scholastic traz essa tabela, então vocês vão perceber que muitas tabelas trazem todos eles, assim, né? Qual é o ano da criança
E aí, qual é o GRL, qual é o Lexile, qual é o DRA, qual é o ACR. Ah, então, vocês vão perceber que muitas editoras trazem isso, muitos materiais na internet também trazem isso, que é esse comparativo entre as diferentes métricas. Bom, e aí a gente faz a pergunta, né? E na sala de aula? Que a gente não tem um aluno na sala de aula, né? A gente tem vários, e eles vão estar sempre na mesma métrica. A idade é algo que vai determinar isso? Não, né? A gente sabe que não. Claro que a gente tem uma expectativa, mas que nem todos alcançam, né? Então, algumas estratégias para a gente fazer esses alunos que não estão, né, nesse esperado padrão de leitura na determinada série chegarem, né? E aí trabalhar muito com a questão da biblioteca da sala de aula, né? E deixar esse material exposto para eles terem o contato quando acaba uma atividade ou quando quer fazer um, um, um momento livre, né? Ou se não tem um canto para a biblioteca que tenha uma caixa, né? E que nessa caixa a gente tenha o nível esperado para aquela idade, para aquela série, mas também a gente tenha um nível acima e um nível abaixo, porque a gente sabe que nem todas as crianças vão estar no mesmo nível. E a gente também sabe que se o professor escolher um livro para ler, ele vai poder ler o nível mais avançado, digamos assim. Se a gente for sugerir uma leitura para um aluno, por exemplo, que está com mais dificuldade, a gente vai sugerir o livro que tem uma métrica menor, né? Então, isso é importante que tenha essa diversidade nessa caixa. Uma outra ideia também, além da caixa e da biblioteca, é a sacola, né? Que em alguns contextos é possível de se fazer, que cada aluno tenha a sua sacola de leitura, né? Então, um aluno que tem o nível M, por exemplo, que ele tenha na sua sacola, né? A letra L e a letra N, né? A letra L para aqueles momentos que ele quer curtir, quer relaxar e não quer pensar muito, né? Mas também que ele tenha aquela letra N que vai desafiá-lo, e aí, à medida que isso for acontecendo, vai levando ele para o próximo nível, né? Então, e como isso acontece muitas vezes pela repetição, né? O aluno vai ler aquele livro uma vez, vai fazer as perguntas que ele não entendeu, e aí ele vai ler de novo, e aí isso vai num crescente. Ou quando ele tiver uma leitura compartilhada com um colega ou com a prof, aquele livro N, né, que é acima da métrica dele, vai se tornando a métrica dele real. Tá? Além da biblioteca, oportunizar, né, momentos de garantir, né, não é nem oportunizar, não é dar, pode fazer a leitura, não. Esse momento é para a leitura, né, tanto para a leitura independente, né, como vocês estão vendo ali, e como leitura compartilhada. Esses dois momentos são importantes de se garantir, compartilhada com o colega, com a prof, e também um momento individual, né? E aí, no momento individual, que a prof, que os adultos, né, no caso, saibam fazer as devidas sugestões para que ele seja devidamente desafiado no seu nível. Outro fator bem importante é a questão dos projetos, tá? De que a gente traga esses projetos de leitura, né? Que a gente faça a leitura do livro e que a gente traga atividades mais concretas, com a participação deles, com construções, com opinião, para que essa leitura seja vivida, né? Pelo grupo, fazendo com que os alunos, por exemplo, que não entendem, né, que tiveram um grau de desafio maior naquela leitura, através da concretude dessa exploração, eles avancem na sua interpretação, tá? E aí, fazendo o gancho para esse tipo de projeto, nós na Books, Books Are Toys temos
um catálogo virtual bem interessante, tá? Que ele se chama Reading Projects, e nós separamos por idades, né? E aí ali vocês vão ver que a métrica é, claro, similar. Quem fez essa escolha de materiais foi a nossa diretora acadêmica, Tatiana Canto. Então, ela lê livro por livro, né? E faz essa divisão, tá? Dos dois livros que seriam para 2 anos de idade até os adolescentes maiores de 15 a 17. Então, aqui se leva em consideração a métrica esperada para aquele aluno daquela série, daquela idade, tá? E também a questão do tema, né? Do tema de interesse de cada uma das faixas etárias, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem, uh, seria a nossa página inicial. E aí, para vocês terem uma ideia, aqui, por exemplo, seria os 2 anos de idade. Então, a gente tem aí, né, um número interessante de opções, tá? E aí vai indo, né, de ano em ano a gente vai montando, tem as prateleirinhas prontas com os livros e até chegar aos maiores, né, aos adolescentes aí de 15, 16, 17 anos, tá certo? Então, esse material é bem rico. Se vocês quiserem, pegar o link aqui pelo QR Code, eu vou admitir a Débora. É um material bem interessante de vocês terem para consultas futuras. Bem-vinda, Débora. Welcome. Pode ficar à vontade. Bom, além disso, algo que a gente, na Books Are Toys também acredita muito, né? É a questão de ter trabalhar muito com a criatividade, né? E com atividades mais práticas, mais lúdicas, então, que façam, que saiam do livro. Então, por exemplo, lá no nosso Instagram, que é Books Are Toys Brasil, nós todos os meses escolhemos um Book of the Month. E aí, a partir desse livro, nós propomos atividades, né, engajadoras, e que os alunos consigam discutir, né, e aí criar algum craft, algum jogo, às vezes algum gráfico, como nesse caso, né, um gráfico da turma, então, ou que eles consigam também trabalhar a questão do socioemocional, então, a gente sempre coloca perguntas norteadoras também de discussão, tanto e às vezes para diferentes níveis também, né? Que tipo de atividade seria se fosse para um terceiro ano, mas que tipo de atividade poderia ser se fosse para um quinto ano? Visto que a gente tem essa mudança, né? Nem todo livro eh, não é só porque um livro é de uma métrica M que ele pode ser usado só no terceiro, talvez ele vá poder ser usado no quinto em algumas realidades, tá? Então a gente faz essas sugestões todos os meses lá na nossa página do Instagram, Books Are Toys Brasil. Tudo bem até aqui? Ok. Uhum. Outra atividade muito interessante a se fazer, para se explorar, né? E aí trabalha bem essa questão da pronúncia, da fluência, né? É quando a gente tem a questão das palavras, das rimas, né? Então, explorar muito isso vai ajudar aqueles alunos que estão tendo a dificuldade, que não estão no nível que se espera, a superarem, né? A avançarem. Então, fazer um bingo das rimas, né? Uma memória com rimas, passe as bolas, não, é passe a bola e rime, né? Então a gente faz aquele passe a bola, né? E aí ele para a bola e o prof diz uma palavra e ele tem que achar a palavra que rima, né? Então, uma história maluca com as rimas, né? Talvez trazer palavras do livro que tenham outras rimas e aí montar uma história diferente, né? Ou colocar figuras ao redor da sala de aula e aí o prof diz uma palavra e ele tem que correr e encostar na palavra que rima, na figura, né, que rima com aquela palavra. Fazer uma brincadeira de stand up and sit down. Então, quando os pares rimam, os alunos levantam, quando os pares não rimam,
eles baixam, por exemplo, então em trail and pale, eles levantariam. Hair and ahead, eles abaixariam. Então, fazer essa ludicidade para ajudar esses alunos que ainda não estão no nível esperado de leitura de determinada série, digamos assim, né? E aí a gente tem uma técnica bem utilizada. Vocês conhecem essa técnica? Deixa eu abrir o chat aí. Five Finger Rule. Me digam aí no chat, por favor. Sim, sim, o Leonardo conhece. Uhum. Bom, Five Finger Rule basicamente é: a criança escolhe um livro, lê a primeira página e levanta um dedo para cada palavra que não conhece ou que não consegue pronunciar. Se ao final da leitura dessa primeira página ela levantou só um dedo, é too easy, muito fácil. Não está desafiando. Dois ou três dedos, just right, é o nível ok. E, ok, Débora. E se ele levantar quatro ou cinco, é muito difícil. Então, nesse caso, é melhor que ele leia com alguém, né? Ou que um adulto leia para ele, ou que ele leia com um colega, né? Então, que ele faça uma leitura compartilhada, tá? Essa é a regra do Five Finger Rule. Ela funciona sempre? Pergunta. Funciona sempre? Temos que ter cuidado, né? Leitura é algo complexo. E uma regra assim, né, de colocar cinco dedos e ok, simplifica muito, né? A gente tem que pensar que a leitura não é só vocabulário, não é só uma palavra que ela não conhece ou uma palavra que ela não consegue pronunciar, né? Como está dito na regra. A leitura é um pouco mais, muito mais, né? A leitura tem que gerar interpretação, né? Inferência. Então, sim, é um jeito simples, né? Que pode ser utilizado, mas que com todo o cuidado, especialmente quando a gente está em sala de aula com um aluno que está precisando avançar, né? Então, quando o aluno está precisando avançar, é interessante que a gente preste atenção em outras formas, e aí, como a gente conversou das métricas anteriores, né? Para que a gente consiga ajudá-lo, tá? Então, sim, ela pode ser utilizada, mas com cuidado, com critério, com parcimônia. Bom, aqui eu vou contar a história do João, né? Então, esse é o João. E o João, ele é louco por beisebol, como vocês podem olhar, né? Mas o João tem 6 anos, está aprendendo a ler, né? E aí ele vai na biblioteca ou na loja com os pais e ele escolhe a enciclopédia do beisebol. E aí a prof, ou a mãe, ou o pai, dizem o que para o João? O que vocês diriam para o João? Prof, vou levar esse livro, vou ler todo ele no final de semana. Prof, eu vou levar esse livro amanhã, eu vou te contar tudo que está escrito nele. E aí? O João leva o livro? O João não leva o livro. O que que a gente fala? Vocês deixariam? Como prof, como pai? Compra o livro? Vamos ver, alguém respondeu. Eu sou suspeito para falar. Como mãe, não. Quando eu era guria, era igualzinho. Reading level not adequate. Isso, exatamente. O nível de leitura não está adequado. Porém, o João ama beisebol, né? E aí, a gente tem que levar em consideração a questão da motivação, né?
Barbara Steckel é uma pesquisadora e professora, né? E ela diz que a motivação e o desejo de ler o livro reduz a complexidade. Então, quando a gente tem uma certa propriedade daquele tema ou um certo desejo, essa complexidade que a gente estudou lá nas métricas, ela é reduzida. Ela não é zerada, mas ela é reduzida, né? Então, como sugestão, né? Como possível sugestão aí para o João, né? Se o professor ou se o pai verificar que tem um livro sobre beisebol que seja mais próximo do nível dele, boa sugestão, é uma, né, de sugerir. Caso o João insista, não, eu quero esse, né? Sim, né? Leve o livro, né? Mas aí usa de talvez alguns artifícios e dizer, João, talvez ele fique um pouquinho difícil, mas a prof pode te ajudar, né? Traz ele para a gente ler junto quando tu não conseguir alguma coisa. Então, faz essa intervenção com ele de uma forma positiva, assim, mostrando que sim, ele vai ter um desafio, mas que tu tá ali, disposta a ajudá-lo, né, nessa leitura. E também, talvez, em algumas situações, vocês vão, como profs, né, poder também pedir auxílio dos pais, né? Vai que o João pegou esse livro na biblioteca e vocês encontram o pai na saída da escola, né? E dizem, olha só, o João hoje retirou um livro na biblioteca, uma enciclopédia sobre beisebol. Mas pai, mãe, eu acho que ele vai ter um pouquinho de dificuldade, mas ele está tão feliz com esse livro que vale a pena o investimento de vocês lerem com ele, né, explorarem as palavras que ele não souber. Então, isso também, assim, de mostrar para o adulto que sim, ele vai ter a dificuldade, mas que a motivação e o desejo dele tem que ser acima disso, tá bom? Então, algumas dicas aí para quando isso acontece. A gente sabe que acontece bastante, né? Read together. Isso aí, Débora. Tá? E essas são as minhas dicas para hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, dessa nossa pequena webinar sobre a escolha de livro didático, que, como eu disse no início, é uma webinar comemorativa. Quem entrou depois, eu contextualizei que a Books, nós éramos Books and Toys, e a partir desse ano nós fizemos uma mudança aí de marca para Books Are Toys. E então essa webinar faz parte dessa campanha de mudança, né, da marca e que está pelas nossas redes, pelos nossos canais. Então, se vocês não nos seguem, por favor, nos sigam, porque a gente vai contribuindo muito aí esse ano para os livros se tornarem brinquedos, né? Realmente é isso que a gente acredita. O mundo da leitura, da imaginação, o livro traz isso para a gente e isso para a criança tem que ser considerado um brinquedo, uma diversão, né? E a gente está aí para tentar ajudá-las nesse sentido. Então, me coloco à disposição de vocês, podem abrir o chat, podem abrir o microfone se quiserem conversar um pouquinho, vou parar a gravação.